Sverdlovsk, 12 de junho de 1938, um pátio aconchegante de casas de madeira na rua Pervomaiskaya. Gerda Gribanova, de 4 anos, brincava sozinha. Os moradores confiantes deixavam as crianças brincarem o dia todo sem preocupação e nem imaginavam que nas proximidades poderia estar escondido um assassino com pensamentos perversos e sombrios. Os pais da menina foram ao teatro enquanto o avô a vigiava pela janela. Mas bastou ele se distrair por 1 minuto e Gerda desapareceu sem deixar rastros. Na delegacia, inicialmente não deram importância, mas para onde foi uma garotinha tão pequena? Vai brincar e voltar, talvez tenha ido à casa de algum amigo ou parente. Os pais, junto com os vizinhos, vasculharam os arredores. Em vão. Só no 4º dia, o corpo da criança foi encontrado perto do local do desaparecimento, debaixo de um arbusto de cerejeira em uma das hortas. O criminoso impediu o acesso da menina ao oxigênio e depois cortou todo o corpo dela com uma faca de forma caótica. Braços e uma perna foram separados do corpo, mas não havia sangue no chão. Isso significa que o criminoso cometeu o crime em outro lugar e depois trouxe o corpo para a horta coberta de mato, escondendo-o sob um velho casaco e uma pilha de folhas. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnoti. Acesse e inscreva-se, o link está abaixo do vídeo. A perícia mostrou que Gerda morreu rapidamente de paralisia cardíaca, que ocorreu devido a danos no cérebro causados por um golpe na cabeça. A maioria das mutilações e ferimentos foi feita postumamente. O criminoso não deixou vestígios biológicos. Mas naquela época, em Sverdlovsk, já eram vendidos livremente produtos de borracha para proteção. Por isso, os investigadores ainda consideram que a menina pode ter sido sequestrada para fins libidinosos. Ainda mais porque alguns ferimentos indicavam que após a morte, um ato pervertido poderia ter sido cometido com o corpo. 2 delinquentes locais caíram sob suspeita. Eles tinham uma rixa com o pai da menina, Piotr Gribanov. Os vizinhos contaram como os suspeitos ameaçaram roubar a casa dele. De um dos detidos foi apreendida uma faca, e o outro testemunhou que seu colega tirou a vida da menina por ela ser uma testemunha desnecessária. Mas essa versão não foi confirmada. Os peritos encontraram um fragmento de lâmina no crânio da menina, e a faca apreendida foi enviada para análise. O detido admitiu que incriminou o amigo por medo de ser acusado do crime contra a criança. A investigação ficou sem saída. Enquanto os investigadores interrogavam os suspeitos, o assassino saiu novamente à caça. A menina de 3 anos, Nina Plesheva, desapareceu na rua Henri Marti. A mãe, preocupada, saiu à procura da criança e logo ouviu gemidos vindos de uma caixa de feno para cavalos. A menina apresentava hematomas no pescoço como se tivessem apertado sua garganta. Nina contou que um jovem desconhecido se aproximou dela, pediu para mostrar onde ficava o banheiro e depois a atacou, apertando seu pescoço. Depois de um tempo, a menina acordou debaixo de um monte de feno e começou a chorar. O médico que examinou a menina não deu importância aos sinais de estrangulamento e aos hematomas no pescoço e disse aos pais que a criança tinha sido apenas mordida por uma vaca. Nina não denunciou à polícia porque temia que as autoridades fossem tão negligentes quanto o médico. A história de Nina só se tornará conhecida pelos investigadores depois da prisão do criminoso. Em fevereiro de 1939, na rua Lunacharsky, o menino de 5 anos, Natan Titov, se distraiu brincando na neve e deixou sem supervisão o trenó com seu irmãozinho de 2 anos, Boria. Um momento depois, o pequeno desapareceu. A mãe, ao voltar, começou a procurar ao redor e a chamar a criança em voz alta. A cerca de 30 metros, ela viu um jovem puxando um trenó infantil na neve. A mulher correu atrás, mas o criminoso pegou o menino nos braços e fugiu rapidamente. As testemunhas já haviam chamado a polícia, e um dos policiais, vasculhando a área, notou marcas como se algo tivesse sido enterrado na neve. Remexendo os montes de neve, ele encontrou a criança que o criminoso enterrou, na esperança de que a pequena testemunha morresse. Boria Titov teve só alguns hematomas e não revelou nada relevante sobre o sequestrador. O garotinho brincava no pátio, se aproximou de um tio jovem e sugeriu andar de trenó. Ele o levou rápido a um terreno baldio e começou a machucá-lo.
O menino perdeu a consciência e acordou na neve. Naquele tempo, na União Soviética, ninguém conhecia a existência de criminosos em série. Por isso, os policiais ignoraram que o local do desaparecimento de Gerda Gribanova estava a apenas 200 metros. O criminoso impune seguia cometendo crimes. Em 1º de maio de 1939, um jovem rapaz se aproximou da pequena Raya Rahmatulina, de 4 anos, que esperava a mãe em casa na rua Shevchenko. O rapaz deu uma moeda para a menina e pediu que ela lhe mostrasse onde ficava o banheiro. Trancando-se com a vítima no banheiro, ele tirou uma faca e começou a desferir golpes caóticos na menina, principalmente no rosto e na cabeça. Em seguida, ele a deixou sangrando na fossa do banheiro e fugiu. Mas Raya sobreviveu e conseguiu rastejar para fora, onde foi vista por um vizinho, que imediatamente chamou os médicos. A menina perdeu o olho direito. Seu rosto ficou como se tivesse sido apagado por uma borracha, mas o depoimento da garotinha só confundiu ainda mais a investigação. A língua nativa de Raya era o bashkir, e ela falava russo mal. Não conseguia explicar direito se quem a atacou foi um tio ou uma tia. Os investigadores apenas notaram que, pelo posicionamento dos ferimentos, o agressor era canhoto. 2 suspeitos foram detidos neste caso, mas não foi possível provar sua culpa, e o criminoso voltou a agir apenas 1 mês e meio depois. Em 12 de junho, na vila de Pionersky, Rua Flotskaya, Alia Gubina desapareceu. O pai e a madrasta dela fizeram uma festa com amigos e não perceberam quando uma bala e um desconhecido atraíram a menina de 2 anos. Ele levou Alia ao deserto, Parque Osnovensky, e culpado a atacou com uma faca. 1 hora depois, transeuntes notaram uma criança debaixo de uma árvore. A menina tinha o abdômen cortado, mas ainda estava viva. Os médicos não tinham esperança de salvar a menina, mas a jovem e talentosa Zinaida Niganova conseguiu realizar uma operação impecável, salvando a vida da garota e impedindo o desenvolvimento de sepse. No entanto, ao acordar da anestesia, Alia não se lembrava de nada sobre como foi parar debaixo da árvore no parque, nem de quem lhe causou ferimentos tão terríveis. O crime seguinte foi cometido no povoado de Krasnaya Zvezda. A pequena Rita Candina, de 3 anos, fugiu da mãe para brincar na rua e desapareceu sem deixar rastros. 2 dias depois, o corpo da menina foi encontrado na floresta por vizinhos que passavam com um rebanho de cabras. O criminoso impediu que Rita respirasse, a esfaqueou, abusou do corpo e depois cobriu o local do crime com capim e colocou uma grande pedra sobre a cabeça da vítima. No corpo da menina havia uma marca de sapato tamanho 36, surpreendentemente pequena. Enquanto isso, rumores assustadores tomavam Sverdlovsk. Pais assustados tentavam não deixar os filhos sozinhos nem por um instante, mas nem todos conseguiam vigiá-los o tempo todo por causa do rigoroso horário de trabalho. Os investigadores já haviam entendido que um único indivíduo poderia estar por trás dos crimes e procuravam o criminoso entre os bandidos mais experientes. Eles não tinham características especiais do suspeito, então precisavam interrogar todo mundo. A maioria dos detidos era liberada após a confirmação do álibi. Algumas dezenas dos mais suspeitos foram mantidos atrás das grades, mas os crimes continuavam, o que significava que o assassino ainda não havia sido capturado. Então, o chefe da delegacia de polícia da cidade conseguiu da chefia regional uma ordem para reforçar o patrulhamento das ruas de Sverdlovsk. Para os suspeitos, foram enviadas patrulhas adicionais de policiais de outras cidades, além de mobilizarem cadetes da escola de polícia. Para disfarçar, as patrulhas saíam às ruas com roupas comuns, mas todos estavam armados. Eles foram orientados a observar pessoas suspeitas com crianças, principalmente se uma criança estiver com um homem jovem. Em 24 de outubro de 1939, na rua Kulturi, a mãe de Slava Volkova, de 3 anos, o preparou para passear. Ela esqueceu algo no apartamento e, por isso, deixou o menino por 1 minuto sob os cuidados da irmã mais velha, Rita, e voltou para casa. Mas então a filha entrou no apartamento logo atrás dela e disse que um jovem rapaz se aproximou dela e de Slavik na rua e disse que a mãe pediu para ela subir para casa enquanto ele cuidaria do menino. Ficou claro imediatamente que algo terrível havia acontecido, mas o pequeno Slava já não estava em lugar nenhum. A criança foi salva por sorte.
3 patrulheiros estavam de plantão na linha do bonde na periferia da cidade, em uma área considerada problemática e, por isso, sob vigilância especial. Na parada Medni Rudnik, um jovem rapaz desceu de mais um bonde com um garotinho. Ninguém teria prestado atenção a ele, mas o cadete da escola de polícia, Ivan Popov, sentiu algo estranho e foi atrás. O jovem suspeito levou a criança não para as casas, mas para a floresta, onde recentemente foi encontrado o corpo de Rita Kandina. O cadete fez um sinal para os colegas de turma que estavam de plantão por perto e os 3 começaram a perseguir o jovem, espalhando-se e mantendo distância. Na floresta, o jovem pegou a criança, levou-a para o mato, tirou o casaco e a empurrou no chão. Apertaram o pescoço. Os patrulheiros armados com nagãs correram até o maníaco e o imobilizaram. Segundo rumores, o detido chorava mais alto que a própria vítima. No dia seguinte, no jornal Trabalhadores dos Urais, saiu uma nota. Os funcionários da polícia de Sverdlovsk prenderam o bandido sádico V. J. Vinichevsky. Recentemente, na região do vilarejo da fábrica Uralmesh, ele sequestrou um menino de 3 anos, Slavik Volkov. Levou-o para o fundo da floresta e tentou matá-lo. A polícia salvou o menino e prendeu o bandido no local do crime. Foi estabelecido que crimes semelhantes em Sverdlovsk foram cometidos por V. Vinichevsky. Ele admitiu totalmente sua culpa. O resultado do caso chocou os investigadores. Eles procuravam um criminoso impiedoso, mas o culpado acabou sendo um garoto de 16 anos. Atualmente, a crueldade dos adolescentes é atribuída a filmes e jogos, mas naquela época nada disso existia. Livros sobre crimes eram raros e ninguém os dava aos estudantes. Vinichevsky desenvolveu completamente sozinho seu método criminoso sofisticado, obedecendo apenas ao seu impulso patológico pela crueldade, que ele escondia habilmente das pessoas ao seu redor até ser preso. Vladimir Georgievich Kentovinichevsky nasceu em Sverdlovsk em 8 de junho de 1923. Sua família era relativamente bem de vida. A mãe trabalhava como contadora. As informações sobre o trabalho do pai variam. Com mais frequência, dizem que ele trabalhava como mestre nos serviços municipais da cidade de Sverdlovsk. Há boatos de que o pai do maníaco foi ex-agente da Tcheca. O menino passou a gaguejar após cair em um buraco profundo na infância e se machucar gravemente. Volodya cresceu fraco, teve pneumonia várias vezes, passou por uma cirurgia na garganta, coqueluche, sarampo e remoção do apêndice. Ele não se dava bem com os colegas, os meninos riam da sua gagueira. Vinichevsky também passava por frequentes internações hospitalares. O garoto era reservado, calado, obediente. Até a 5ª série, ia bem na escola, era considerado uma criança inteligente. Depois, se envolveu com más companhias e decidiu fugir para o Cáucaso. Volodya sempre quis viajar sozinho, longe dos pais. Junto com os colegas, ele roubou dinheiro e um revólver do pai e planejava assaltar um depósito militar antes da viagem. Mas os pais perceberam a tempo o sumiço do dinheiro e da arma, deram uma bronca no Volodya e decidiram transferi-lo para outra escola. Longe da má influência dos colegas. Lá, o garoto rapidamente começou a ficar para trás nos estudos. Ele repetiu de ano 2 vezes. Ele explicava isso com dores de cabeça constantes e problemas de memória. O menino roía as unhas o tempo todo, tinha muita saliva e frequentemente ria sem motivo, explicando que se lembrava de um caso engraçado da escola. Os pais levaram a criança ao neurologista, mas na clínica pediátrica disseram que não havia nada de especial nesses sintomas e que tudo isso passaria quando terminasse a adolescência. Os médicos prescreveram eletroterapia, mas o adolescente não quis fazer os procedimentos. Volodya perdeu completamente o interesse pelos estudos e queria começar a trabalhar o quanto antes, mas os pais insistiam na importância da educação. Então Vinichevsky fugiu para Nizhny Tagil, onde logo foi detido e entregue à mãe que veio buscá-lo. O garoto teve que voltar aos estudos e logo conseguiu fazer amizade com um colega de classe, o futuro escultor famoso Ernst Neizvestny. Os meninos conversavam na escola e de vez em quando visitavam a casa um do outro. Quando os conhecidos de Vinichevsky foram interrogados como possíveis testemunhas, Ernst não conseguiu se lembrar de nada especial sobre seu colega de classe.
O menino calmo e tímido gostava de ficar sozinho, nunca demonstrava qualquer agressividade ou comportamento estranho. Volodya não gostava de ler, mas assistia a filmes no cinema com interesse, especialmente os patrióticos. Ele também fazia aulas de piano. Aos 15 anos, Vinichevsky começou a apresentar sinais de puberdade. Certa vez, a mãe encontrou cartas de amor para meninas com ele e repreendeu severamente o filho, achando que esses sentimentos eram prematuros para um estudante. O pai assustou Volodya com histórias sobre doenças venéreas e ordenou severamente que ele não tivesse nenhum tipo de relacionamento com o sexo oposto. Depois disso, Vinichevsky nunca mais se interessou por garotas. Talvez o desenvolvimento do adolescente tenha sido influenciado pelo fato de ele dormir no mesmo quarto que os pais, embora eles afirmem que nunca tiveram intimidade na presença da criança. Por outro lado, nos primeiros tempos da União Soviética, morar em apartamentos comunitários e viver no mesmo quarto com os pais era algo mais do que comum. Nos interrogatórios, Venichevsky lembrava que a mãe o mandava à farmácia comprar um remédio para disfunção erétil para o pai. Ela não falava a utilidade do remédio, mas ele descobriu sozinho. O garoto tinha uma relação difícil com o pai. O pai frequentemente descontava nele e ameaçava mandá-lo para um internato. Além disso, Volodya testemunhava o comportamento controlador e a agressividade do pai em relação à mãe. O próprio garoto nunca foi agressivo. Ele não apresentava aquela tendência comum entre maníacos de torturar animais. Apenas uma vez Volodya foi pego na companhia de crianças que tentavam enterrar um cachorro vivo. Naquele momento, os pais acharam que o menino tímido só acompanhou os encrenqueiros. Depois disso, o menino passou a tratar os animais com bondade, cuidava de coelhos doentes e pedia para ter um leitão. O menino gostava de crianças, especialmente das pequenas. A mãe lembrava que ele gostava de, às vezes, sentar-se com os pequenos nas caixas de areia e ajudá-los a fazer castelinhos de areia. Depois, as crianças contavam aos pais que o menino as sufocava, mas eles achavam que era apenas brincadeira e que os pequenos estavam enganados. Ao lado do barraco, na rua Pervomaiskaya, vivia uma família com 2 crianças de 3 e 5 anos. Mas com eles, Venichevsky jamais agiu de forma suspeita. O menino tinha medo de ser suspeito de inclinações estranhas, mas mesmo assim cometeu o primeiro crime não muito longe de casa. Naquele dia fatídico, Gerda Gribanova brincava sozinha. Os pais tinham ido ao teatro e o avô cuidava da irmã mais velha dela, que estava com febre depois de extrair um dente. Quando Volodya Venichevsky, de 15 anos, se aproximou de Gerda, ela não ficou com medo. As crianças moravam na mesma rua e se conheciam. O menino sugeriu que fossem até a horta e Gerda os seguiu obedientemente. Caso fossem surpreendidos por adultos, Venichevsky inventou uma desculpa. Ele dizia que andava pelos quintais como um ativista coletando sucata e procurando ferro velho, para depois voltar com os pistoleiros sob sua responsabilidade. Mas naquele dia ninguém chamou as crianças. No meio do mato, o adolescente despiu a menina e começou a fazer cócegas nela. Gerda ria, achando que aquilo era uma brincadeira estranha. O psicopata excitado agarrou a menina pelo pescoço e apertou com força. Nos interrogatórios, ele lembrava em detalhes como a vítima perdeu a consciência e começou a sangrar pelo nariz. Isso agradou a Venichevsky. Então, ele pegou uma faca e começou a desferir golpes furiosos, um após o outro. Ele bateu com tanta força que quebrou a ponta da lâmina. Depois violentou o corpo e cortou algumas partes dele. Ele enrolou os restos em um velho casaco e os escondeu sob folhas nos arbustos de cerejeira brava. 4 dias depois, o garoto de 12 anos Vasya Molchanov entrou naquela horta na esperança de roubar algo para comer e encontrou entre os arbustos o corpo mutilado. Ao ouvir os gritos do menino, adultos e policiais correram. A multidão bocejava. Entre eles estava Volodya Venichevsky. Hoje em dia, todos os investigadores sabem que os criminosos sentem vontade de voltar à cena do crime e eles tentam anotar os dados de todos os curiosos que gostam de olhar para corpos sem vida e sangue. Mas naquela época a criminologia ainda não era tão desenvolvida e ninguém suspeitava que o assassino tinha vindo pela última vez olhar o resultado do seu crime junto com os vizinhos assustados. No local onde a pequena Gerda morreu, hoje há uma praça ao lado do monumento aos soldados do Afeganistão.
Após ser preso, Venichevski contou sem constrangimento aos investigadores que tirava a vida de crianças por prazer sexual. Ele começou a se interessar por garotas já aos 12 anos, mas os pais se recusavam a discutir esse assunto e diziam que ele entenderia tudo sozinho quando ficasse mais velho. O garoto sentia uma certa falta de sinceridade nas palavras deles, o que só aumentava ainda mais sua curiosidade. No final de 1937, os pais do adolescente fizeram amizade com Nikolai Karpushin, que gostava de conversar abertamente com o garoto sobre assuntos íntimos depois de beber. Ele contou a Volodya de onde vêm os bebês, em todos os detalhes. Isso despertou novos sentimentos no garoto, e ele passou a querer se relacionar mais com as colegas de classe. Mas o tímido Zaika não era popular entre o sexo oposto. Ao mesmo tempo, ele encontrou um livro chamado Anonismo, Suas Consequências, que fez com que o adolescente perdesse completamente a vontade de satisfazer suas necessidades sozinho. Então Venichevski começou a ter pensamentos sobre forçar alguém. Ele discutiu essa ideia com um colega mais velho e Karpushin tentou dissuadir o adolescente. Afinal, a garota vai lembrar do agressor, contar à polícia e ele será preso. E além disso, ter relações com uma mulher não é seguro, porque disso pode nascer uma criança. Tagarela e beberrão. Ele nem suspeitava em que tipo de pensamentos isso faria o garoto pensar. Em 23 de novembro de 1939, Nikolai Karpushin foi interrogado pela polícia, mas não conseguiu informar nada importante para a investigação. Na primavera de 1938, Venichevski decidiu que queria, a qualquer custo, tomar à força alguma menina. Mas ele sabia que, se a vítima fizesse barulho, seria pego. Por isso, decidiu que precisava escolher uma criança fraca, que não pudesse resistir, e primeiro tirar-lhe a vida para depois abusar do corpo. No início de maio de 1938, ele pegou um pilão pesado de almofariz, se escondeu na esquina das ruas Chartacheskaya e Mamino-Sibiriaka, a 1 quarteirão e meio de casa, e começou a esperar por uma vítima adequada. Por volta das 19h, uma menina de cerca de 7 anos com casaco preto passou. O criminoso se aproximou por trás e a atingiu na cabeça com um pilão. Ela chorou, mas não caiu. Venichevski então bateu novamente, acertando seu ombro. A vítima dele caiu de joelhos e começou a gritar alto. O criminoso teve que fugir junto com a arma do ataque. A violência contra a menina lhe trouxe um prazer sem precedentes, e agora Venichevski ficou completamente obcecado com os planos de cometer um crime. Após falhar, concluiu que precisava escolher crianças mais novas, pois não conseguiu lidar com uma de 7 anos. Também precisava pensar em como evitar que as vítimas fizessem barulho. Em 21 de maio de 1938, no Parque Cultural, Venichevski notou uma menina de 3 anos que estava perdida e vagava sozinha. O criminoso pegou ela pela mão, levou para o mato e começou a apertar o pescoço dela. Adolescentes assustaram o maníaco que passava por perto. Mas foi justamente depois disso que Venichevski concluiu que tapar o acesso da vítima ao oxigênio com as mãos era a melhor maneira de imobilizar uma criança com prazer e sem barulho desnecessário. Para o ataque contra Gerda Gribanova, o maníaco iniciante já estava preparado. Ele gostou muito de tocar o corpo nu da vítima e fazer cortes. Foi exatamente nessa época que seu modus operandi criminoso se formou completamente: apertar o pescoço, abusar do corpo e causar ferimentos. Mas o criminoso tinha muito medo de ser pego para agir sempre da mesma maneira. Ele tentava confundir a investigação, atacando tanto meninas quanto meninos. Ele procurava escolher vítimas em diferentes bairros, pegava alguns pertences delas para jogar fora em um lugar aleatório e despistar os investigadores. Venichevski não suportava gritos, por isso sempre tentava cortar o acesso da criança ao oxigênio, mas ele não feria todas as vítimas. Ele tentava fazer com que os resultados de seus crimes parecessem diferentes. O criminoso se esforçava para esconder o corpo cuidadosamente. Na grama, folhas secas, neve. Ele considerava as fossas dos banheiros de madeira de rua, que eram muito comuns naquela época, o melhor lugar. O cheiro do banheiro escondia bem os vestígios do crime. Às vezes, Venichevski cometia atos libidinosos, mas não tirava a vida da criança.
Às vezes, transeuntes ocasionais o impediam de concluir o ato e o maníaco fugia do local do crime, deixando a vítima ainda viva. Após o rapto de Slavik Volkov, uma ideia atacou a mente do criminoso. Ótima ideia! Levar a criança sequestrada de bonde para um bairro pouco movimentado, longe do lugar onde vão procurá-la. Mas foi essa ideia que levou à prisão. Após ser preso, Vinichevski relatou ao investigador com facilidade e sinceridade tudo o que fez. Ele deu depoimento sobre 12 ataques e mortes, incluindo aquele durante o qual foi capturado. No dia da prisão, Vinichevski afirmou que não estava envolvido em nenhum outro crime, mas 9 dias depois decidiu acrescentar mais algumas confissões ao seu depoimento. Descobriu-se que durante uma viagem a Nizhny Tagil, o adolescente matou Rita Fomina. A menina tinha 2 anos e meio. Vinichevski cometeu outro ataque na cidade de Kushva, a 190 km de Sverdlovsk. Os pais o levaram para lá para tratamento. O garoto aproveitou o momento e atacou a pequena Vânia, de 3 anos. Ele tirou a vida da menina, abusou dela e jogou os restos em uma fossa. Ao todo, o adolescente é responsável por 18 ataques. 8 vítimas morreram. 2 meninas também foram mutiladas com faca, mas sobreviveram. Com as demais, o criminoso não conseguiu concluir o crime porque foi assustado. Os materiais do processo criminal ocuparam vários volumes. Os pais de Vinichevski não sabiam nada sobre os atos do filho. No dia da prisão, o pai dele procurou a polícia para registrar o desaparecimento do filho. Pediram para Volodya comprar açúcar, mas ele não voltou. A mãe contou que o menino costumava sair para o mercado ou para fazer algum recado e só voltava depois de algumas horas. Uma vez, ela tentou seguir o filho, mas ele logo percebeu que estava sendo seguido. Uma vez, ele voltou com a camisa rasgada e um arranhão no pescoço, dizendo que tinha caído da bicicleta. Era a mãe quem cuidava da casa e lavava as roupas, e só uma vez ela encontrou uma mancha de sangue no lenço dele. O filho disse que brigou com alguns garotos e acreditaram na desculpa dele. O pai contou ainda menos. Ele não sabia nada sobre os crimes, não notava nenhuma inclinação no filho. Ele era um pai frio e distante, por isso mal conhecia o próprio filho. Após os interrogatórios, os pais de Vinichevski trouxeram uma carta ao jornal Uralski Raboti, na qual declararam que não sabiam nada sobre as inclinações dele. Nós somos os pais desse canalha mencionado na seção de ocorrências de 1º de novembro de 1939. Tendo-nos convencido completamente dos crimes absolutamente horríveis dele, nós, como pais, renunciamos a tal filho e exigimos que seja aplicada a ele a pena máxima, fuzilamento. Para esses degenerados não há lugar na família soviética. Na verdade, a mãe depois admitiu que escreveu a carta sob pressão do marido. Ela nunca acreditou que seu filho fosse culpado de todos esses crimes. Até o fim, a mãe aflita batia nas portas dos funcionários e escrevia cartas para todas as instâncias possíveis, implorando pela clemência de seu filho. Certa vez, a mulher encontrou uma cifra escrita por Volodya com anotações sobre quando e onde ele atacava as crianças. Isso a levou a pensar que o menino poderia ter um cúmplice adulto. Venichevskaya passou muitos anos procurando a pessoa que envolveu seu filho nesses crimes terríveis, mas nunca encontrou nenhum vestígio de cúmplice ou provas da inocência de Volodya. O próprio Venichevski encarou sua prisão com tranquilidade. Ele tinha certeza de que com aquela idade não poderiam condená-lo à pena máxima. O garoto colaborou ativamente com a investigação e se preparava para uma longa prisão. Na prisão, ele estava animado e alegre, andava pela cela cantando músicas e recitando versos obscenos de sua própria autoria. Mas ele não sabia que, em 1935, foi emitida uma ordem permitindo que crianças fossem condenadas à execução por crimes especialmente graves. A conclusão do professor Malkin foi desanimadora para o adolescente. Vladimir Georgievich pertence à categoria dos psicopatas profundos com inclinação patológica. Sádico, destruidor de crianças, estrangulador, não sofre de doença crônica nem mental. Nunca esteve em um estado em que não pudesse compreender plenamente suas ações e suas possíveis consequências. Concluo que Vladimir Georgievich Vinichevski é imputável.
Inicialmente, os crimes de Vinichevsky foram qualificados pelo item Eduard 136 homicídio doloso com o uso da condição de indefesa da vítima, de acordo com o Código Penal da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Mais tarde, esse artigo foi substituído cuidadosamente pelo 59 no processo criminal /3 bandidismo. Isso era necessário para que ao criminoso se aplicasse o decreto do governo sobre medidas de combate ao crime, entre outras, segundo o qual o pequeno assassino poderia ser condenado à pena máxima. Em 16 de janeiro de 1940, Vinichevsky foi condenado à morte, mas o advogado tentou recorrer da decisão, insistindo na insanidade mental do réu. A mãe do criminoso escreveu uma carta para Stalin pedindo a revisão do caso, sem conseguir imaginar que prazer alguém poderia sentir em tirar a vida de crianças. Só alguém louco ou sob influência de alguém poderia fazer isso. Ela afirmava que seu filho foi levado ao suicídio, julgado não pelo artigo certo, mas de propósito para levá-lo ao fuzilamento. A sentença foi anulada e o adolescente foi enviado para uma nova perícia em Moscou, no Instituto Serbsky. Mas o exame com os psiquiatras da capital deu o mesmo resultado. Está cauteloso, não é sincero, tenta passar a impressão de ser uma pessoa com deficiência mental, reclama da falta de raciocínio, dá respostas propositalmente erradas quando testam seus conhecimentos escolares. Não sofre de doença mental, mas apresenta sequelas residuais de uma doença cerebral que teve na infância, acompanhada de mudança de caráter e tendência a perversões sexuais. Imputável. Em 5 de agosto de 1940, o tribunal confirmou a sentença de morte. O adolescente tentou novamente obter o perdão. Nos arquivos foi preservada sua carta, escrita com caligrafia infantil e com erros típicos de um estudante. Presidiam do Supremo Tribunal da República Socialista Federativa Soviética da Rússia de Vladimir Georgievich Vinichevsky, condenado à execução. Recurso: eu fui condenado à pena máxima. Durante 1 ano e meio cometi crimes brutais para satisfação sexual. Eu reconheço totalmente minha culpa. Comecei meus crimes aos 14 anos e depois foi difícil parar com eles. Não havia ninguém para me parar, pois ninguém sabia dos meus crimes. Ainda sou jovem. Se eu não for condenado à pena máxima, poderei expiar minha culpa. Peço que poupem minha vida. 2 de agosto 20 e 8 de agosto Vinichevsky. O pedido de clemência foi enviado para Moscou. Foi analisado por muito tempo, mas acabou sendo rejeitado. Em 11 de novembro de 1940, a sentença foi executada. Vladimir Vinichevsky tinha 17 anos e 5 meses. Por ironia do destino, uma das esculturas de seu famoso colega de classe, Ernst Naisvestny, foi instalada sobre o local de sepultamento do maníaco. O artista queria eternizar a memória dos prisioneiros políticos reprimidos nos anos 30 e criou o monumento Máscaras da Dor. Ele lutou para instalar o monumento no centro de Ekaterimburgo, mas as autoridades se recusaram a aprovar o local. O local da escultura foi alterado várias vezes e até cogitaram transferi-la para Chelyabinsk, mas após a morte de Ernst Naisvestny, as autoridades municipais chegaram a um acordo. Decidiu-se instalar o monumento no 12º quilômetro da estrada de Moscou, sobre o local de um enterro coletivo de pessoas fuziladas na região de Sverdlovsk. Só que além dos presos políticos reprimidos, também estão enterrados criminosos comuns na vala comum. Sob o mesmo monumento fúnebre está enterrado também o maníaco, autor de 18 ataques a crianças, o aluno da 7ª série, Vladimir Vinichevsky. E o que você acha dessa história? Deixem likes, dislikes, ativem o sininho, não deixem de comentar e se inscrevam no Telegram do Strashnote. Lá eu deixo materiais e fontes adicionais, e assistam outros vídeos no canal. Eles são lançados mesmo que o YouTube nem sempre envie notificações para vocês.